Bora, Bahia! Vamos começar agora falando sobre Brasileirão, né? E nesse quesito não temos boas notícias, né? A rodada do Brasileirão, a penúltima rodada, começou com dois resultados não tão bons para o Bahia, né? Primeiro, o Mirassol que venceu a equipe do Vasco da Gama jogando em São Januário, diga-se de passagem, né? Com gol de Renato Marques e de Carlos Eduardo, ex-Vitória, né? Ex-rival do Bahia, Vitória. Mirassol vencendo por 2-0, fincou de vez sua vaga no G4. Dificilmente não, o Bahia não vai mais alcançar o Mirassol, que está hoje na quarta colocação. E teve também um jogo entre Grêmio e Fluminense. O Fluminense chegou a sair na frente com o Soteldo. O André Henrique empatou no começo do segundo, mas o Fluminense voltou a ficar na frente do marcador e decretou números finais da partida com dois gols de Soteldo, na verdade, né? Duas vezes Soteldo, ex-Grêmio. O Fluminense venceu aí a equipe do Grêmio jogando lá na Arena do Grêmio e complicou de vez a vida do Bahia nessa reta final do Brasileirão, pensando em G5, né? Vocês acompanham aqui a tabela do Brasileirão, como ficou. Com o resultado do Mirassol. O Mirassol foi para 66 pontos. O Bahia não alcança mais o Mirassol, já que o máximo de pontos que o Bahia pode chegar é 63, né? Faltam duas rodadas para o Bahia. O Fluminense chegou a 61 pontos, está muito mais perto de chegar à fase de grupos da Libertadores do que o Bahia. O Botafogo ainda joga na rodada, encara a equipe do Cruzeiro. Então vamos secar, né, o Botafogo para que eles não vençam, que pelo menos empatem. E o Bahia vá com pelo menos alguma chance remota de, né, segurar esse G6, né, na última rodada. E o Bahia vem aqui na sétima colocação com 57 pontos. Ainda pode alcançar Fluminense? Pode. Mas o Bahia vai precisar vencer as duas últimas partidas. Ele vai estar obrigado a vencer, né? Precisa vencer obrigatoriamente os dois últimos jogos contra o Sport, né? Nesta quarta, às 8 da noite na Arena Futinol. E contra o próprio Fluminense no próximo domingo, dia 7 de dezembro, às 4 da tarde no Maracanã. Ou seja, é vencer ou vencer. Se o Bahia tropeçar em alguma dessas duas partidas, não alcança mais o G5, vai ter que se contentar com o G6 ou, na pior das hipóteses, permanecer na sétima colocação. Se o Bahia conseguir, né, o G5 será ótimo, né, principalmente se vencer nas duas partidas e ainda mais batendo o Fluminense na briga direta lá no Maracanã. Mas se não puder, que pelo menos o Bahia tente figurar nessa sexta colocação, porque ela pode ser importantíssima pensando em fase de grupos da Libertadores, né? Basta lembrar, né, que depois do campeonato ainda teremos decisão de Copa do Brasil. E caso o Fluminense permaneça aqui nessa quinta colocação, né, juntamente com o Cruzeiro, que já está garantido do G4, mas principalmente o Fluminense se mantendo nessa quinta colocação, um dos dois faturando a Copa do Brasil pode abrir uma sexta vaga direta para a Libertadores. E aí, se o Bahia estiver aqui na sexta colocação, a gente vai também nesse bolo junto dos 6 times que vão direto para a Libertadores de forma direta. Já o sétimo e oitavo iriam para a pré. E é importante que o Bahia não pegue essa pré-Libertadores, até porque daria uma folga gigantesca no calendário, né? Basta lembrar que a Libertadores para a fase de grupos começa a partir do mês entre março e abril. Já quem vai frequentar a pré começa desde fevereiro, ou seja, afeta todo o planejamento do Bahia. Seriam 3 competições ao mesmo tempo: Baianão, pré-Libertadores e Campeonato Brasileiro, que vai começar na última semana de janeiro. Ou seja, vai ser imprescindível para o Bahia vencer os dois últimos jogos contra o Sport Fluminense. Resta ver como é que o time vai se comportar dentro de campo, beleza? Passando aqui a régua com relação ao Campeonato Brasileiro, tem uma grande novidade que pode estar surgindo aí nesta semana, tá bom? Uma grande novidade. Tá aqui, ó, na página do Esporte Clube Bahia no Twitter, antigo Twitter, ó, tá chegando a hora na Nação Tricolor, uma novidade que vai deixar o esquadrão ainda mais forte. Vamos conferir aqui esse vídeo. A novidade vem aí. E é justamente no dia de hoje, no dia da partida contra a equipe do Sport, essa novidade será revelada. O que será que vai acontecer? Quem será o novo patrocinador do Esquadrão de Aço? A suspeita, né, é de que seja o Banco BMG, por conta da logo que aparece ali naquela caixinha ali que é apontada no vídeo. A logo lembra muito a logomarca do Banco BMG, que é forte, já foi parceira do Atlético Mineiro, já foi parceira também do próprio Vasco, enfim, de diversos outros clubes do Brasileirão. E pode agora estar firmando sua parceria com o Esquadrão de Aço. A gente não sabe se será uma parceria, né, como se fosse abaixo, né, do patrocinador master, né, ou se será algum outro tipo de patrocínio, enfim. Mas o fato é,
vem um novo patrocinador para o Sport Clube Bahia, só não sabemos qual será. A grande suspeita é que seja o Banco BMG. Vamos ficar acompanhando aí, curiosamente, aguardando essa situação aí com relação ao novo patrocinador do Esquadrão. E para a gente aqui finalizar, né, esse giro Bahia, né, com as principais informações do Esquadrão de Aço, vamos aqui agora falar sobre Danilo Fernandes, ele que está aí, né, indo para seus últimos jogos com a camisa do Bahia e também seus últimos jogos da carreira, né? Ele que vai encerrar sua carreira com a camisa do Bahia. Danilo que chegou ao Esquadrão de Aço em 2021, ainda tentando lutar contra o rebaixamento, caiu com o Bahia para a Série B, lutou com o Bahia durante a segunda divisão, subiu junto com o Esquadrão de Aço e viveu durante esses 2 primeiros anos, né, de Grupo City, e nada mais justo que encerrar da melhor maneira possível, né, como ele está encerrando sua carreira. Ele bateu um papo, né, durante o Bahia Cast e comentou um pouco sobre essa situação da aposentadoria. Vamos acompanhar o vídeo. Como eu falei que hoje seria um dos mais difíceis, acho que o mais difícil da minha vida, acho que isso responde. Você comentando isso e eu pensando e lembrando, né, de tudo que eu passei, acho que tá mais do que perfeito poder encerrar aqui. Acho que não tinha cenário, não sei, mais perfeito do que esse, oportunidade mais linda do que essa. Porque assim como foi simples a decisão de vir pra cá, e acho que foi a única que eu não consultei a minha esposa, de todas as que eu tive na minha vida, era pra ser, cara. Era pra ser desse jeito. Era pra ser a última camisa que eu vou vestir como atleta profissional da minha vida. Então, alguns anos aí se passaram, muita coisa rolou. Viveu muita coisa. E é isso, né? Acho que tem coisa que não explica, a gente... Desculpe se tá faltando palavras para eu poder entender esse momento Tem que e desculpar mesmo. Esse é o momento do coração que fala. e até de poder falar coisas bonitas assim, sabe? Mas eu não consigo. Mas valeu a pena, cara. Foi muito legal. Pode ter certeza Foi muito que legal e não sei, acho que tô curtindo esses dias aqui como se eu fosse um menino. Como se eu fosse um menino e é isso, é o medo agora do novo. Mas vai com medo mesmo, né? se vai com for medo com mesmo. E é isso. Tá aí Danilo Fernandes, né, vivendo esses últimos dias como goleiro profissional, né, os últimos dias também com a camisa do Bahia, dentro de campo, né, nada descartado, né, de que ele possa, né, virar um funcionário do clube, né, ajudar na preparação de goleiros, enfim, ajudar nessa relação do elo entre elenco e diretoria, enfim. Mas o importante é ovacionar, né, dar palmas, né, parabéns por tudo aquilo que o Danilo representou com a camisa do Bahia, por tudo aquilo que ele respeitou, né, a camisa do Bahia, né, como tem que ser respeitada, né? O cara praticamente deu sangue e a vida pelo Bahia, né? Quem não se lembra, né, o quanto que ele sofreu naquele atentado da bomba, né, ao ônibus do Bahia, ainda em 2022, o quanto que ele quase ficou cego, né, com tantos estilhaços, né, que ficou pelo seu rosto e mesmo assim não desistiu, não deixou de jogar pelo clube, né, não deixou de respeitar o clube e está hoje aí encerrando sua carreira e saindo pela porta da frente do CT Everest de Macedo. Então, parabéns aí ao Danilo. Não é uma decisão fácil e desejamos aí toda a sorte, né, do mundo para o andamento da carreira dele fora das 4 linhas, ou até mesmo, quem sabe, dentro do próprio Bahia aí nos bastidores, beleza? Sou Douglas Santana, fico por aqui, galera. Até a próxima. Fiquem ligados aqui, porque ao longo do dia pode surgir mais um Giro Bahia com as principais informações do Esquadrão de Aço. Sou Douglas Santana, fico por aqui. Deixa aquele likezinho maroto, ative as notificações e
Bora Bahia, tamo junto, BBMP.